bem-vindos a mais um Logicamente à quinta-feira. Entre a terapia e a potenciação, as promessas dos novos fármacos. Este é o tema deste terceiro seminário. Seminário este que é dinamizado, como habitualmente, pelos professores Bruno Peixoto e António Giacomo. Neste ciclo de seminários, cujo mote é o cérebro e as ciências da saúde e como é que as neurociências olham para o bem-estar, pretendemos, através da linguagem acessível ao público, dar a conhecer os desafios do admirável mundo novo das neurociências. No centro das temáticas está a discussão sobre os avanços neurocientíficos e a interação entre o cérebro e o bem-estar global da pessoa. Todos os nossos auditores podem interagir colocando em questões por escrito no botão de Q&A. Como já referi, temos connosco o professor Dr. Bruno Peixoto, é o diretor do Departamento de Ciências Sociais e do Comportamento e também o coordenador do curso de Licenciatura em Psicologia do Instituto Universitário de Ciências da Saúde. O professor Bruno Peixoto é licenciado e doutorado em Psicologia Clínica e especialista em Neuropsicologia. O professor Dr. António Giacomo é licenciado em Filosofia e Teologia, mestre em Estudos Europeus, doutorado em Filosofia e Letras, pós-doutorado em Filosofia, pós-graduado em Neurociências, especialista em Medicina Narrativa, Bioética e Ethics Research. E deixo-vos então com os nossos oradores. Muito obrigada a todos uma vez mais por estarem connosco e vamos então dar início a este terceiro seminário de Logicamente à quinta-feira. Então, muito boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma sessão do nosso Logicamente à quinta-feira. E o tema desta semana que escolhemos, eu e o Bruno, é um dos temas, se calhar, dos mais fascinantes na área da saúde e na área da terapia. Na verdade, quando nós falamos em neuropotenciação e a sua relação com as terapias, nós olhamos para este binómio numa dinâmica de perceber, na verdade, o que é isto de potenciar o nosso cérebro, ou melhor, como é que esta capacidade que nós estudamos e que víamos com o Bruno há umas semanas atrás sobre esta neuroplasticidade, esta capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar, de se aprimorar e reorganizar no sentido de responder ao contacto com o meio, com a realidade. E, por outro lado, esta dimensão muito típica de uma visão mais tradicional daquilo que é o fundamento das ciências da saúde e no fundamento da medicina e dos cuidados em saúde, como é a terapia. E, na verdade, eu gostava de começar esta nossa reflexão com um sentido mais clarificador daquilo que é o fundamento da nossa preocupação entre esta relação entre aquilo que é a neuropotenciação e aquilo que são os procedimentos terapêuticos. E para isso, recordo-me daquilo que é a tradição na área da saúde. O que é esta missão, esta arte, que é a arte da medicina, e qual é o seu fundamento e o seu grande objetivo. E nele nós recordamos essa velha definição de saúde, na qual nós olhamos para ela como o restabelecer aquilo que é um dano causado por algum fenómeno que condiciona o nosso estado de saúde. E então a medicina iria sempre à procura daquilo que é o prejuízo dessa lacuna, dessa falha da saúde. E durante séculos, na história da medicina, foi esse o grande desafio de todos esses homens e mulheres que se dedicaram a recuperar, a restabelecer bem-estar e saúde. Mas, na verdade, hoje em dia, para falarmos desta relação entre a neuropotenciação e a terapia, é necessário recordar uma nova dinâmica, aquilo que é o conceito, ainda que muito alargado, do conceito da nova medicina. E este conceito da atuação
do agir profissional do profissional de saúde. E quando olhamos para esta dimensão, nós vemos uma outra realidade. É que, na verdade, a função hoje da medicina não é apenas um restabelecer, um reconstruir a saúde, essencialmente corporal, biológica de alguém. Hoje em dia, e recordando essa definição da Organização Mundial de Saúde que aprendemos e que já se tornou tradicional entre nós, esta ideia de que a saúde é um bem-estar psíquico, físico, emocional, espiritual também, ou seja, uma realidade assenta uma dimensão mais alargada, holística, gosto eu de dizer, utilizando esta expressão no sentido mais bioético deste termo. E então, quando olhamos agora para esta nova medicina e esta nova área da saúde, enquanto que encontrar este bem-estar, este equilíbrio do ser com o seu meio, com a sua própria identidade e com toda a outra realidade, nós percebemos que, afinal de contas, esta capacidade, esta intervenção que é a neuropotenciação, que vai muito para além daquilo que é o conceito de restabelecer dados biométricos de saúde, é uma realidade que está bem presente na nossa realidade. E antes de passar a palavra ao Bruno para nos explicar um pouco melhor o que é que são estes conceitos e o que é isto do modo como nós entendemos hoje esta ligação entre a terapia e a neuropotenciação, este aprioramento da própria realidade, eu gostava de recordar aquilo que na filosofia e na história da humanidade nós percebemos como o grande desejo da humanidade. Esta ideia bem presente nessa tradição que na história dos Jogos Olímpicos, nesta nova versão mais moderna, foi apriorinada como o seu lema, o mais rápido, mais forte, mais veloz, esta ideia de superação da própria realidade. E, se calhar, era aí que eu gostava de começar por colocar a tónica e a percepção desta função e do papel da neuropotenciação no contexto da área da saúde e do bem-estar no sentido mais holístico e geral. Porque, na verdade, é esta aquilo que é a história da humanidade. A humanidade, desde sempre, procurou superar-se. E encontramos esta ideia já desde os pré-históricos, desde o Renascimento, esta ideia de encontrar a plenitude do ser humano e na sua dimensão num conceito de superação e na qual o nosso bem conhecido Nietzsche nos dizia nessa ideia do super-homem. Essa ideia de um homem superado, um homem que se torna também ele transhumano. E por isso mesmo, eu gostava de começar por perceber que, quando eu dizia no início de que esta área da neuropotenciação é um dos elementos e uma das áreas mais fascinantes naquilo que é a dimensão mais ética e bioética na área da saúde, recordar precisamente esta dimensão de que a capacidade de superação do próprio homem não é uma realidade à parte, marginal desta ação de atingir a tal plenitude e a tal realidade mais plena, mas ela faz parte daquilo que é o âmago da própria realidade. E então gostaria de começar com esta ideia. Afinal de contas, esse binómio, essa dicotomia entre aquilo que é o elemento mais terapêutico da ação profissional dos profissionais de saúde e a neuropotenciação, elas estão mais ligadas uma à outra. Mas também nos traz alguns desafios, que de certeza eu terei a oportunidade, numa próxima intervenção, chamar a atenção para eles, como são os grandes desafios éticos que o neuroenhancement, essa palavra inglesa para falar dessa potenciação, desse aprimorar as condições e as realidades do próprio ser humano, ela traz
desafios muito importantes. O primeiro deles é aquele que é o desafio associado precisamente ao avanço das ciências na área da saúde, neste avanço tecnológico, nestas novas capacidades que os novos fármacos, em primeiro lugar, as novas técnicas de cirurgia nos possibilitam e fazem com que, afinal de contas, esta realidade, uma ação prioritária, que é a ação terapêutica, tenha também um use of label, uma utilização fora do seu contexto para a qual foi criado e para a qual foi direcionado. E esta realidade é um desafio ético também para nós, porque na verdade temos que perceber que, afinal de contas, o uso terapêutico de certos fármacos, de certas drogas, de certas técnicas, quando são usadas para melhorar, aperfeiçoar a condição humana, pode ser um desafio que tem em si esta realidade mais profunda. E se calhar eu ficaria por aqui, Bruno, para, como pontapé de saída desta nossa discussão, para percebermos um bocadinho desta capacidade, desta singularidade tecnológica que nos apresenta os novos desafios dos novos fármacos e das novas técnicas terapêuticas. Boa tarde, mais uma vez um prazer estamos aqui a discutir temas que de facto nos interessam a todos, e eu diria que introdução fantástica, porque ao fim e ao cabo foi uma introdução que tocou em pontos de veras essenciais quando se fala nesta questão da neuropotenciação. Há aqui conceitos que são introduzidos que me parecem muito relevantes. Primeiro, esta noção de bem-estar. Depois também esta noção de melhoramento e também a noção de tratamento. Que, na verdade, é importante serem devidamente enquadradas, porque não são exatamente a mesma coisa. Poderão, de facto, ser coisas independentes e que terão que ser consideradas dessa forma, na sua singularidade. Nem sempre o melhoramento está, de facto, ao serviço de um verdadeiro bem-estar. E, eventualmente, chegaremos aí nesta nossa discussão. E, portanto, a ideia de que a saúde é um estado pleno de bem-estar, do ponto de vista multidimensional, não está forçosamente ligada a esta questão da potenciação. Esta questão da potenciação acho que tem muito a ver com essa reflexão que fizeste, por exemplo, a propósito dos Jogos Olímpicos, que eu acho que é de facto fantástica, porque é engraçado, porque nos remete aqui para uma outra questão que tem a ver com o doping, e essa também é uma terminologia que depois também surge muito neste contexto, e tem a ver de facto com esta necessidade que o ser humano tem de se transformar, de evoluir para a perfeição. Há uns anos atrás, um farmacologista de um país do leste da Europa dizia qualquer coisa como isto: o ser humano não vai aguentar estar parado milhões de anos à espera que o cérebro evolua. O ser humano há de arranjar maneira de acelerar esse melhoramento. E, no fundo, surge assim aquilo que é, nos nossos dias, portanto, numa perspectiva mais recente, este conceito de neuropotenciação, que de facto poderá estar ligado, ou está ligado também àquilo que é a ideia de tratamento. Porquê? Porque muito daquilo que é utilizado neste contexto de neuropotenciação advém precisamente de elementos que são utilizados, por exemplo, no tratamento de perturbações neuropsiquiátricas. E, portanto, há aqui um apoderar dessa dimensão do tratar para a dimensão do melhorar, do potenciar. E, portanto, quando falamos em neuropotenciação, é preciso definir claramente que estamos a falar de pessoas saudáveis. Portanto, estamos a falar de elevar aquilo que são capacidades, já por elas normativas, portanto, que não estão em déficit. Estamos a falar em melhorar a memória.
em pessoas que não têm déficit de memória. Estamos a melhorar a atenção, o estado de alerta, a capacidade de funcionamento executivo em pessoas que não têm perturbações de funcionamento executivo. Portanto, a neuropotenciação tem muito a ver com isto, com a noção central de melhoramento, que nem sempre poderá estar relacionada, ou não está relacionada forçosamente, com a noção de bem-estar, que é algo que também poderemos discutir um pouco, é o porquê. Porque é que as pessoas recorrem, porque é que as pessoas pensam têm esta vontade de melhorar capacidades cognitivas. Bom, e portanto, de facto, esta introdução que fizeste é uma introdução que acaba por tocar nestes aspectos, nestes diferentes aspectos. E quando se fala de neuropotenciação também, facilmente se cai nesta perspectiva da farmacologia. A utilização de drogas, lá está, drogas que muitas delas são utilizadas em contexto de patologia neuropsiquiátrica para potenciar. Mas quando falamos de neuropotenciação não podemos ficar por aqui. Temos que ir um bocadinho também mais além. Há técnicas e há métodos não farmacológicos que também são importantes considerar e trazer para a discussão cada vez que falamos disto de neuropotenciação. Não vão as pessoas pensar que a única forma que têm de melhorar o seu funcionamento cognitivo seja eventualmente tomar uma pílula milagrosa que lhes vá resolver os problemas. Não. Há muito, de facto, que pode ser também desenvolvido com técnicas não farmacológicas. Eu lembro-me que quando foi anunciado o tema deste programa, houve alguém que comentou: e o neurofeedback também é uma forma de neuropotenciação. Sim, é verdade. Ou seja, há, de facto, técnicas que estão, muitas delas ligadas ao que falamos na última edição, não é? Com a estimulação, com a fisioterapia cerebral, que têm a ver com isto, com esta neuropotenciação, com levar o funcionamento cognitivo para um patamar superior. Portanto, penso que poderemos abordar um pouco esta perspectiva de acordo com estas dimensões mais farmacológicas, que são questões, de facto, muito importantes, que levantam questões muito importantes, quer do ponto de vista de saúde pública, quer, obviamente, do ponto de vista ético, mas também considerar aquilo que são as questões não farmacológicas e que também são extremamente importantes. Há algo que pessoalmente me preocupa um pouco, cada vez que se fala disto de neuropotenciação, e que tem a ver com o facto deste ser um termo e uma perspectiva muito utilizada em determinados contextos, nomeadamente o contexto em que nos movimentamos, que é o contexto académico, que é o contexto do ensino superior, em que existe, obviamente, uma grande competitividade entre os estudantes para a obtenção das melhores classificações, para a melhor diferenciação e afirmação no seu percurso académico, e em muitos países esta questão tem-se levantado, que é o uso de estratégias, o uso, inclusive, de fármacos, neste contexto do ensino superior, para promover esta suposta potenciação das capacidades cognitivas. Esta é uma questão que, quanto a mim, merece uma reflexão profunda, merece também um estudo profundo no país, de uma forma perfeitamente transversal, para percebermos qual é a nossa realidade. Por exemplo, neste contexto do ensino superior, eu posso dizer, por exemplo, nos Estados Unidos da América, a prevalência no uso de fármacos com o objetivo de potenciação, nomeadamente potenciação cognitiva, situa-se entre os 5% e os 35%. Claro, é uma variabilidade muito grande, a América é grande, os campos e as realidades universitárias são também muito diversas, mas são números de facto assustadores. 5% a 35% dos estudantes do ensino superior americano recorrem a técnicas, a drogas, a fármacos, para beneficiarem, supostamente, em termos de desempenho cognitivo. Na Europa, os números também são assustadores. Há estudos em Inglaterra que apontam que cerca de 10% dos estudantes do ensino superior utilizam este tipo de drogas. Na Alemanha anda à volta dos 8%. Seria importante, de facto, nós percebermos exatamente também qual é a realidade no nosso país. E para além de percebermos essa dimensão, é percebermos também a motivação.
Obviamente que nos Jogos Olímpicos é importante, afirma-se um país, ganham-se medalhas, a glória eterna. E na vida comum? E na vida de um estudante do ensino superior? Na vida de um funcionário de uma qualquer empresa? O que é que ganham? Qual é a motivação? Isto é importante também perceber. Não só por uma questão meramente de curiosidade científica, mas também para percebermos efetivamente o fenómeno e o que está por detrás do uso deste tipo de técnicas. Daquilo que se sabe acerca dos de estudos, sobretudo estudos internacionais, é que existe uma grande apetência, sobretudo do sexo masculino, em utilizar este tipo de técnicas. Sobretudo homens, que adquirem estes fármacos, em primeiro lugar, através de amigos. Portanto, existe aqui uma espécie de uma rede informal, através, e isto é altamente alarmante, através de websites. Isto também é algo que nos deve, devemos trazer à luz, mesmo para percebermos as implicações de saúde pública e também, obviamente, as implicações éticas. E também, curiosamente, também de compra direta em farmácia. O que é evidente é que a esmagadora maioria dos consumos destas drogas, destes fármacos, com este objetivo da potenciação, ocorrem sem prescrição médica, sem, de facto, acompanhamento por um profissional, por um técnico de saúde. Portanto, é, digamos assim, uma utilização, podíamos dizer, de autorrecriação, por vezes aconselhada, influenciada, como dizíamos, pelas redes sociais, pelos amigos. Há um dado que é efetivamente muito importante e que também é importante trazermos para esta discussão. É que não há fármaco que não tenha o seu efeito secundário, que não tenha o seu risco. Não é? Quer dizer, até o ibuprofeno terá a sua perigosidade, por exemplo, ao funcionamento de um rim. Portanto, não há fármacos que sejam isentos de perigo. Efetivamente, a consciência para o perigo da utilização destes fármacos sem qualquer tipo de vigilância é algo que não está presente na maioria dos consumidores. Isso os estudos internacionais também nos mostram. Também é importante trazer esta questão para a reflexão. E mais, grande parte destes utilizadores não têm consciência que muitos destes fármacos, que podemos detalhar a seguir, falar dos mais utilizados e dos seus mecanismos de ação, são fármacos que estão associados ao desenvolvimento de um efeito aditivo. De um efeito aditivo extremamente importante. Claro que me podem dizer, mas isso terá a ver sobretudo com o aspecto psicológico, a dependência é uma muleta que ali conseguem, e portanto essa dependência tem muito a ver com isso. Não, dependência é dependência. A dependência tem a ver com a droga, tem a ver com os efeitos farmacológicos, tem a ver com os efeitos que são causados ao nível dos neurotransmissores, mas tem a ver também com aquilo que nós acreditamos que aquela droga faz. Portanto, não existe uma adição puramente química. E, portanto, não existe consciência por parte da maioria dos utilizadores deste tipo de fármacos para estes efeitos. Por exemplo, grande parte destes fármacos tem um efeito do ponto de vista neuroquímico que é aumentar a disponibilidade de dopamina num núcleo cerebral, que é o núcleo accumbens. As pessoas dizem assim, e depois? Se nós tivermos um ratinho em que tem um elétrodo implantado no núcleo accumbens e nós dermos duas oportunidades ao ratinho, ou o ratinho vai para um sítio onde pode comer tudo o que quiser e lhe apetecer, ou vai para outro sítio onde ele aprendeu que com a pata desencadeia um choque elétrico e apanha uma descarga elétrica no núcleo accumbens, sabes o que é que o ratinho vai escolher? Levar um choque no núcleo accumbens. Portanto, o que é que isto é? Deve ser bom, deve ser mesmo muito bom. É um centro do prazer. É um centro do prazer. Sabe-se claramente que é uma área neurológica extremamente importante implicada na adição. E, portanto, muitos destes fármacos fazem precisamente isto. Aumentam os níveis de dopamina nesta região, neste núcleo accumbens. Isto é altamente perigoso do ponto de vista do desenvolvimento dos efeitos aditivos. Também já poderemos ver aqui o reverso da medalha, mas estes são aspectos que eu gostaria de deixar logo assim à cabeça para reflexão. Depois, porquê?
Porque é que os jovens, por exemplo, num ambiente universitário, recorrem a estas estratégias de neuropotenciação, estas estratégias sobretudo farmacológicas? Em primeiro lugar, acreditando claramente que vão melhorar o seu desempenho cognitivo. Mas, secundariamente a isto, e intimamente ligado, pretendem redução de stress, redução da pressão, sentir um pouco mais de alívio, de segurança. Isto também é importante, que vem para esta dimensão que eu há pouco apontava, que é o pensar que aquilo de facto me vai ajudar e, portanto, eu posso estar mais descansado. Aumentar o tempo livre. Esta também é outra concepção, ou seja, bom, eu vou ficar mais esperto, vou ter uma capacidade de aprendizagem muito mais rápida, porque ali o meu amigo que mora ali à frente, no apartamento tal, também tomou, estudou para o teste de fisiologia e fez aquilo com uma perna nas costas. Portanto, eu agora posso ir à minha vida, andar aqui mais descansado, porque depois logo tomo o fármaco, começo a tomar não sei quantos dias antes e, portanto, num instante eu aprendo rapidamente a fisiologia toda que tenho para aprender para depois apresentar no exame. E, portanto, o objetivo último tem a ver com isto, também com o aumentar a performance escolar. Portanto, de uma forma relativamente mais simples, teoricamente mais facilitada e, de facto, obter assim, de facto, um ganho. E daí que aquela questão que eu falava há pouco e que estava a ligar também com a perspectiva dos Jogos Olímpicos, a questão do doping, tem aqui, de facto, uma representação. Agora, também há algo que os estudos internacionais nos mostram, que é importante, e que é importante de facto referir, é que muitos destes jovens que utilizam estes fármacos têm um diagnóstico, mesmo que seja ligeiro, minor, têm um diagnóstico de perturbação psiquiátrica, por exemplo, depressão. Ou seja, há aqui um aspecto fundamental que está no centro, me parece a mim que é importante abordar, que é a perspectiva da neuropotenciação como um possível alívio do sofrimento. Ou seja, é uma forma que eu tenho de eventualmente poder criar aqui um espaço que me permita, de facto, poder operar sem tanta intensidade, sem tanto stress, sem tanto sofrimento. Isto também é algo que me parece importante e que deve ser trazido para a reflexão sobre esta questão, porque, obviamente, as repercussões éticas parecem-me evidentes. Sabes, eu, a respeito dessa questão que colocas, é muito nítido nós notarmos uma diferença entre aquilo que eu poderíamos chamar aquilo que é uma neuropotenciação, um melhoramento, um aprimorar das minhas competências neuronais de forma estrutural e de forma conjectural, enquanto um elemento. Porque aquilo que se passa, na verdade, nós quando ouvimos falar da utilização de certos fármacos, de certos medicamentos que principalmente os mais jovens tomam, mas que não são só os mais jovens, nós temos técnicas de melhoramento da performance sexual, da performance de concentração, da retenção da memória de longa ou curta duração, e que todos esses elementos são elementos para nós muito importantes. Mas, na verdade, aquilo que é esta utilização conjuntural de circunstância em que a maior parte das pessoas, numa fase, toma aquela medicação e faz uma caixa daquele medicamento nesta altura de exames, e é muito interessante nós vermos na publicidade, na altura dos exames, nós vemos muita publicidade para alguns fármacos que nos dão memória de elefante e que até fazem essa promoção, que claramente é um incentivo a isso que estavas a dizer, que é uma questão também que tem fortes dimensões éticas, que é a questão da justiça em relação a outro aluno, a outra pessoa que não faz essa medicação, ou porque não tem capacidade económica para adquirir, ou não tem essa oportunidade de o fazer, ou não tem condições físicas para o fazer, e que claramente se pode sentir prejudicado em relação a esta realidade.
Mas há um outro elemento que me parece, a mim, enquanto alguém da área da ética e da bioética, que tem uma dimensão muito mais profunda e que me tem preocupado e que nos deve chamar a atenção, que é esta realidade a que podíamos chamar uma potenciação, uma neuropotenciação estrutural, ou seja, perguntar até que ponto é que esta realidade vai interferir naquilo que é a definição da condição humana e daquilo que é ser homem e ser mulher na sua relação mais prática. Porque esta ideia de hoje, esta capacidade que o avanço tecnológico e científico na área da medicina nos vai oferecendo, especialmente na área da farmacologia, para aumentar as nossas capacidades, porque, como muito bem estavas a dizer, esta intervenção da neuropotenciação é uma intervenção que não tem uma função de restabelecer a saúde de alguém, são pessoas saudáveis que fazem essa utilização, aponta para uma ideia e uma teoria cada vez mais comum, que é o transhumanismo, que é uma nova filosofia e uma maneira de perceber a humanidade, que é esta superação de utilizar estes recursos que são utilizados na área terapêutica e alguns deles já feitos com este objetivo de melhoramento cognitivo, em especial de melhoramento da própria condição humana, para um novo humanismo e uma nova condição do humano, na qual o transhumanismo é um elemento essencial. E neste transhumanismo há um aspecto que é muito aliciante, mas ao mesmo tempo que tem algumas conclusões e algumas implicações nas quais nós devemos estar muito atentos, e na qual tu falavas há bocadinho, que é esta ideia do otimismo antropológico, esta ideia de que a neuropotenciação, o próprio nome, parece que só nos fala de uma versão mais positiva, aquilo que é o conceito de bala mágica, esse conceito, essa ideia de criarmos cada vez mais fármacos e técnicas de tal forma evoluídas que apenas têm um efeito positivo. E o efeito secundário dessa utilização, como que é esquecida e é colocada em segundo plano, porque há esta ideia deste otimismo de olhar apenas para os aspectos positivos. E ora, como estavas a dizer e como explicavas muito bem nesta forma dessas áreas que estão associadas ao melhoramento da própria realidade do cérebro, tem também aspectos que são muito negativos, não só na vivência das pessoas, mas também nesta dimensão da própria concepção da pessoa e da própria concepção da realidade. E aí há um elemento que é muito comum nos nossos dias, que é o conceito da prescrição médica. Até há relativamente pouco tempo, este elemento da prescrição médica, e é muito interessante que na história da farmácia e na história da farmacologia, a relação entre o médico e o farmacêutico sempre foi uma relação de muita cumplicidade entre um e o outro, o que fazia o medicamento e o que prescrevia o medicamento. Mas, na verdade, ficou bem clara esta distinção entre aquilo que é a capacidade de construção de novas moléculas e de novos fármacos e a sua prescrição. Mas hoje em dia, aquilo que nós assistimos é uma alteração relacionada precisamente com esta ideia da prescrição terapêutica, em que cada vez mais sai da alçada do médico e da função médica esta capacidade de prescrever a medicação, e que é muitas vezes associada àquilo que também dizias, e muito bem, que é estas novas formas, essas novas fontes de obtenção desses fármacos, através da internet, através de sites, através de outras formas de farmácias e parafarmácias, em que a prescrição médica
vai sendo cada vez mais remetida para segundo plano, a necessidade de existir medicamentos que não têm a necessidade de uma prescrição médica e que claramente trazem a uma ideia que me parece também fundamental e que gostava muito também de ouvir a tua opinião, que é esta ideia da educação para a saúde. Eu acho que este aspecto da neuropotenciação e dos novos recursos, que é esta capacidade de melhoramento das minhas capacidades, está relacionada também com esta desinformação médica. E aquilo que dizias destes dados dos Estados Unidos, da Europa, de Inglaterra, estes dados que nos dizem que cerca de 20%, as taxas que fazias, esse arco de taxas, cerca de 20% dos nossos alunos que já alguma vez na sua vida já utilizou algum fármaco em especial para melhorar, em especial, a sua concentração, a sua capacidade de retenção e até para poder estudar durante mais horas e assim ter mais capacidade de retenção das realidades. Este número alarmante faz-nos também pensar que há um elemento que está a fugir das mãos da prescrição médica, porque há muitas outras fontes que o apelam para esta realidade. Mas também, para além disso, Bruno, há um outro elemento que é fatal como ao destino, que é esta capacidade da utilização dos medicamentos e desta capacidade humana de investigação, aquilo que tu dizias há bocado com alguma piada, que é esta ideia de que o homem não vai estar à espera de uma evolução natural do cérebro, vai conquistá-la e vai fazer que ela possa acontecer. Esta capacidade que nós temos, e este é um problema ético na área da investigação, que é o mesmo fármaco, a mesma técnica que serve, que é um recurso terapêutico para restituir saúde a quem a perdeu. Essa mesma realidade tem uma condição de também de ser utilizado para o tal aprimoramento da própria realidade. E como sabes, este elemento não é típico apenas da farmacologia e da área da cirurgia e dessas novas técnicas. O grande problema que nós hoje temos na evolução da investigação científica é perceber de uma realidade, agora de uma forma muito mais nítida, daquilo que é a utilização, a descoberta para o benefício da humanidade, que também pode ser usado para o malefício da humanidade. E nós, ao longo da história da humanidade, não temos tido esta capacidade, porque é impossível precaver tudo aquilo que são utilizações fora do seu contexto, do seu objetivo, a questão da bomba atómica, a questão de muitas outras técnicas, que são elementos criados para o benefício da humanidade, mas que são utilizados de uma forma perversa pela própria realidade. Mas aqui, eu acho que concordarás comigo, que vivemos estes tempos novos de uma certa, aquilo que Hannah Arendt chamava a banalização do mal, que é esta ideia de perdermos a vergonha da utilização desses novos recursos em outros contextos, sem uma dimensão, sem uma prescrição ética, como eu lhe gosto de chamar, sem uma atenção ética. E nós vemos isso hoje em dia, infelizmente, nesta questão da guerra da Ucrânia. Nós vemos como valores que são valores de uma sociedade e que nós imaginávamos, pelo menos a minha geração, a tua geração, imaginavam que eram valores já adquiridos e que nós não iríamos nunca abdicar destes valores em nome daquilo que é a experiência da Segunda Guerra Mundial que os nossos pais viveram e os nossos avós viveram, e que hoje em dia olhamos para as notícias e para estas atrocidades, percebemos que afinal de contas esta banalização do mal é uma realidade que está intrínseca à própria realidade.
E nisto faz-me pensar que esta fé da humanidade, este otimismo antropológico de que estamos a caminhar para o bem da humanidade, para o progresso da humanidade, e a própria ideia do fim da história que ouvíamos falar, que afinal de contas não são tão evidentes. E por isso é que eu dizia no início, na introdução, que acho que este tema da neuropotenciação, como o grande desafio para vocês da área das neurociências e para os investigadores nesta área, este novo campo que se abre, é um desafio no qual a dimensão ética é também importante. E por isso é que eu acho que, se achares bem, se achas que esta ideia da educação para a saúde é um elemento importante também para percebermos como é que nós podemos utilizar este novo desafio, estes novos recursos, esta ideia que é própria da construção humana, que é própria da inteligência humana, do seu progresso, também perceber que, afinal de contas, o progresso não tem só um sentido, mas também tem um outro aspecto, um lado mais negativo, ou um lado mais sombrio desta realidade. Bom, para já, dizer que a perversão é intrínseca ao ser humano. E esta capacidade de subverter e de transformar e de adequar àquilo que são as necessidades de cada um, enfim, os instrumentos disponíveis na realidade, é algo que dificilmente iremos algum dia contornar. E nesse aspecto, de facto, e neste aspecto concreto, porque isto de facto é uma questão ética, mas é também efetivamente uma questão de saúde, a educação para a saúde é fundamental. Portanto, quando eu dizia há pouco que a esmagadora maioria dos utilizadores destes fármacos não têm conhecimento sobre os efeitos aditivos, basicamente está-se a dizer isto, que há uma necessidade urgente de aumentar a consciência para esta realidade e que de facto aquilo que funciona num determinado contexto, por exemplo, num contexto terapêutico, não irá funcionar forçosamente com o mesmo racional em alguém que não tem aquela condição clínica e, portanto, não tem indicação para o uso daquele fármaco. Por exemplo, isto é uma imagem muito americana da coisa, mas a partir de determinada altura passou a ser, enfim, muito, muito utilizado, e também é na nossa realidade, na realidade portuguesa, o metilfenidato. Basicamente, o fármaco que é utilizado para a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. E isto era quase que muitas vezes ridicularizado na própria televisão, não é? Em que a criancinha tomava a sua Ritalina e a mãe também. A criança para ficar mais tranquila e a mãe para poder fazer tudo o que tinha para fazer e levar a cabo tudo e mais alguma coisa. Isto é o tipo de informação, não é, que transmite um pouco a ideia de uma cultura de que, de facto, existe, é uma forma de transmissão de informação que é importante, é forte, mas não é propriamente mediada e deveria ser mediada nesta perspectiva de educação para a saúde. Por exemplo, há pouco, outro exemplo que eu também gostaria daqui de falar e que tu pegaste nele muito bem, que é, chega a época de exames e aparecem os anúncios na televisão. Fico com uma memória de elefante, fico com uma memória de não sei o quê, não é? Eu bem sei que me vão dizer assim, e as pessoas mais ligadas à indústria vão me dizer assim, isso são suplementos alimentares, e portanto, não é. Estão a transmitir uma informação de saúde, estão a transmitir uma informação acerca de um efeito, que seja com um suplemento alimentar, seja com uma técnica comportamental que supostamente faz não sei o quê, estão a transmitir uma informação que necessita de validação científica. Educar para a saúde implica utilizar os conhecimentos científicos, os melhores conhecimentos científicos que dispomos na altura e ser capazes de os transmitir, de os direcionar para aquilo que são as
para aquilo que é o grande público e, sobretudo, apontando para aquilo que são as crenças fundamentais desse grande público relativamente a estes fenómenos. E, portanto, a educação para a saúde é uma ferramenta importantíssima. Vai resolver tudo? Obviamente que não. Porque quando eu digo que muitas das vezes, no fundo, a utilização destes fármacos tem a ver com o aliviar algum sofrimento, com aliviar alguma tensão, criar ali um espaço de alguma, amplitude e tranquilidade para o desempenho de determinada atividade, obviamente que é muito difícil que a educação para a saúde só por si seja eficaz para estes domínios. Mas é fundamental. Nós devemos fornecer todas aquelas que são todas as ferramentas decisórias para que os indivíduos, depois no fim, possam tomar as suas decisões. E, portanto, acho que é importante, de facto, regular aquilo que é a transmissão de informação relativamente a diferentes substâncias que podem supostamente ter este efeito de neuropotenciação, ou seja, que supostamente são drogas ou suplementos nootrópicos, ou seja, suplementos que vão melhorar o funcionamento mental, vão melhorar o funcionamento cognitivo. Isto é fundamental, de facto, e acho que é importante. Em psicologia da saúde, nós utilizamos muito modelos, nomeadamente o modelo de crenças da saúde, que tem sempre a ver com isto, com colocar nos pratos da balança aquilo que são os aspectos mais positivos e os aspectos mais negativos, para que os indivíduos, de facto, possam tomar decisões mais informadas e possam estabelecer, digamos assim, comportamentos mais apoiados e também mais dirigidos. E, nesse aspecto, esta divulgação, esta desmistificação sobre algumas destas drogas é, de facto, fundamental. Por exemplo, eu há pouco falava do metilfenidato, da tal Ritalina, que é muito usada nos Estados Unidos, mas também é muito usada na Europa, e eu estou a falar agora em usado neste sentido de neuropotenciação. Há alguns estudos que demonstram que, de facto, poderá haver aqui um aumento na capacidade, por exemplo, da velocidade de processamento. Há alguns estudos que apontam para melhorias na memória de trabalho, mas por cada estudo que eu encontro que possa ter, que esteja implicado na melhoria destas funções cognitivas, isoladas, não todas, isso dificilmente vamos encontrar, eu encontro estudos que mostram que não existem benefícios. E podem me perguntar assim, bom, mas afinal como é que isto é possível? Bom, nós temos que considerar aqui um aspecto também que é extremamente importante, que é os estudos que são realizados nesta área da neuropotenciação são estudos que logo à partida têm problemas éticos. Porquê? Como é que eu vou estar a dar a um grupo de indivíduos um fármaco para o qual eles não precisam e para o qual eu até nem sei exatamente quais são verdadeiramente os efeitos em indivíduos que não têm a condição clínica, porque não foram propriamente muito testados nessa população. Ou seja, eu vou ter muita dificuldade em obter o quê? Estudos longitudinais. E, portanto, os estudos são sempre muito curtos e têm sempre defeitos. E por isso nós encontramos uma grande variabilidade de resultados. Por cada um que eu encontro que diz que melhora a memória de trabalho, sou capaz de apontar um que mostra que não, que isso não acontece. Portanto, é muito difícil obtermos um consenso nesse aspecto. E depois há aqui um outro aspecto que também é importante. É que também é algo que se vai percebendo. É que estes fármacos, e por exemplo este metilfenidato, esta Ritalina, não terá exatamente os mesmos efeitos em todos os indivíduos. Existe uma variabilidade individual extremamente importante. Não é no caso do metilfenidato, mas, por exemplo, no caso do uso de sais de anfetaminas. Percebe-se que até pode haver aqui um aumento de alguma capacidade de aprendizagem, mas só em indivíduos que têm um determinado genótipo. Um genótipo, uma determinada sequência para a produção de uma determinada enzima que está ligada à degradação das catecolaminas. Portanto, só naquela franja muito específica da população.
Por exemplo, se pegamos aqui numa outra droga que eu posso falar a seguir, que é o modafinil, que é basicamente uma droga que é utilizada, é um fármaco que é utilizado em patologias como, por exemplo, a narcolepsia, e percebe-se que há, de facto, um aumento do grau de alerta, do grau de capacidade de manter a atenção. Mas é mais visível em indivíduos com QI mais baixo do que com QI um pouco mais alto. Ou seja, esta variabilidade individual é também muito importante e está também muito na base das dificuldades que nós temos em perceber verdadeiramente os efeitos, supostos efeitos benéficos destas drogas. E, portanto, é preciso ter muito cuidado quando olhamos e vemos um estudo que nos diz há um efeito positivo. Atenção, porque logo a seguir eu sou capaz de vos mostrar um que mostra que não é assim. A variabilidade é muito grande. Há limitações muito grandes e, portanto, é muito difícil advogar de uma forma inequívoca e dizer, por exemplo, que o metilfenidato em indivíduos sem qualquer tipo de perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, tem um efeito verdadeiramente positivo. Agora, há uma coisa que também é verdade, por exemplo, no uso do metilfenidato, isto está perfeitamente estudado, é que é a sensação de fadiga. Se perguntar a um indivíduo que fazem, eu sinto-me menos cansado. Ele diz, eu sinto menos cansado e, portanto, como sinto menos cansado, até considero que desempenho melhor as tarefas, o que efetivamente depois não é bem assim. Okay? A sensação de fadiga é que diminui, mas o desempenho cognitivo não aumenta, por isso, não é? Portanto, também é preciso perceber aquilo que realmente são os efeitos centrais, por exemplo, a nível da cognição e aquilo que são, eventualmente, efeitos periféricos em outras áreas e, nomeadamente, também, lá está, um pouco também da sensação da percepção que eu tenho do que será a suposta ação daquele fármaco. Mas pensando, por exemplo, só no metilfenidato, na tal Ritalina, na tal droga que é a imagem de marca, por exemplo, nos Estados Unidos. Obviamente que é um fármaco que não é livre de efeitos secundários importantíssimos, que podem dar, por exemplo, origem a alucinações, a quadros de agitação gravíssimos. A problemas cardiovasculares. Inclusivamente, há uma literatura que aponta, e isto também é altamente discutível, mas é altamente alarmante, para um aumento do número de tentativas de suicídio. Bem, sei que isto é um tema quente, é um tema que está em debate, mas claramente, se isto não é um ponto de exclamação bem grande, não sei o que será, mas é importante que as pessoas saibam que estes efeitos estão presentes no uso desta substância e que há efeitos que estão sob estudo e que são de facto extremamente importantes. Portanto, voltando ao início, a educação para a saúde é fundamental. Bom, nesta e em qualquer outra questão que implique saúde humana. Sabes que há uma questão que me parece muito interessante. O caso da Ritalina é um caso paradigmático, porque é muito estudado na área das neurociências e da área da psiquiatria e da psicologia clínica, e que revela precisamente esta tendência farmacológica, esta tendência de cuidar do tratado da saúde, muito ligado a técnicas da farmacologia e da intervenção mais invasiva no tratamento, em que se foi perdendo aquilo que são outras técnicas de intervenção comportamentais, muito ligadas a efeitos não tão imediatos, mas se calhar mais prolongados no tempo, mas sem o recurso a esta dimensão mais farmacológica. Este mito, esta ideia que é própria do século XX, da evolução técnica da indústria farmacêutica, que é uma das, como sabes, uma das maiores indústrias a nível mundial e uma das mais poderosas de todo o mundo, e que tem estas consequências para a própria realidade, e que tem um outro elemento que é muito pernicioso e que está associado a uma ideia de que justifica a utilização da neuropotenciação camuflada, né, nesse aspecto, que é o conceito de medicina preventiva.
E este conceito da medicina preventiva, eu gostava de o trazer aqui para a nossa discussão, embora pareça aos nossos auditores que possa ter uma ligação mais difícil, mas na verdade é que o conceito de medicina preventiva é essencialmente um conceito que está associado a uma forma de potenciação, de melhoramento, e que podemos dizer um exemplo muito concreto, que é o caso, por exemplo, da vacinação. A vacinação é entendida por muitos também como um processo de medicina preventiva, ou seja, porque na verdade não estamos a responder a uma deficiência ou um facto de uma falta de saúde e de bem-estar, como que estamos a prevenir aquilo que será futuramente um ataque viral, um ataque bacteriológico que possa existir, e que a vacinação tem este elemento, ou seja, como uma forma também ele de potenciar, de melhorar a própria condição humana. E nós, relativamente à vacinação, nós não temos este preconceito de dizer que esta capacidade de potenciação, de melhoramento, de preparação do corpo humano para uma realidade futura que será uma doença que possa existir, e aceitamos-la muito bem, ainda que, como sabem, hoje em dia cada vez mais há uma tendência de crítica a modelos, a planos de vacinação, e que é cada vez mais um problema também ético associado com a obrigatoriedade da vacinação e ao mesmo tempo o conceito de autonomia, e que leva a que algumas pessoas se recusem a vacinar os seus filhos, principalmente a vacinar os mais novos, mas esta ideia está associada a um outro elemento que a Ritalina é paradigmático, que é uma das áreas onde melhor nós percebemos a ligação entre aquilo que é uma recomendação terapêutica, em que é recomendado para alguns casos para este efeito, e este abuso, digamos assim, da recomendação terapêutica. Porque o caso da Ritalina, como estavas a referir, é um caso de uma prescrição, de um ato de prescrição médica, e que, portanto, já não é uma questão que é utilizada off-label, uma utilização indevida de um certo fármaco, rotulado como um suplemento alimentar, como outra competência. É um medicamento de prescrição médica, mas que também ele está, e concordarás comigo, porque é mais até a tua área, que é esta ideia deste uso e desta prescrição abusiva de determinados fármacos, e que cada vez mais nós os verificamos, no caso da Ritalina, mas em outras áreas da saúde, desta utilização destes elementos, e que, no qual a prescrição médica terapêutica se confunde já não com uma função mais lúdica, mais profissional, mais académica, mas para o bem-estar das próprias pessoas. E o exemplo que tu me davas, que nos davas, desta utilização do filho e da mãe da mesma substância com efeitos complementares, digamos assim, é também ele uma realidade que nós vamos assistindo cada vez mais nas escolas, e vamos assistindo cada vez mais nesta utilização abusiva da Ritalina, por exemplo, para efeitos de déficit de atenção de algumas crianças, que é um elemento patológico, que é uma verdadeira doença, mas que muitas vezes eles têm outras causas que não estão associadas a elementos patológicos e déficit de saúde. Às vezes são de ambiente, de comportamentos, da própria dimensão e dos desafios que as escolas e dos métodos de ensino hoje propõem, e que a utilização abusiva deste medicamento, no caso concreto, é nitidamente uma falta de atenção ao tal bem-estar das pessoas, que é um elemento muito importante. E, portanto,
eu acho que esta ideia desta fé que as pessoas têm nos medicamentos, em que vamos encontrar a tal pedra filosofal, essa ideia de encontrar um medicamento que a medicação vai resolver todas as nossas problemas de saúde, é uma questão que o avanço da indústria farmacêutica, em especial, tem sido descurado, e que a dimensão ética e bioética nesta realidade é uma voz que clama no deserto, muitas vezes sem grande consequência, porque na verdade vivemos tempos de uma ilusão da farmacologia em especial, e desta ideia de que a solução terapêutica é muito uma solução associada a estas áreas. E por isso é que eu acho que esta ideia de uma medicina preventiva e desta ideia de que podemos ter ilusões quanto à utilização abusiva, que já não é abusiva, mas é normativizada, dos novos medicamentos, que tem, por causa do seu espectro e da sua utilização cada vez mais global, tem também condições para o fazer. E a minha grande questão e a minha grande inquietação, Bruno, é esta: como é que nós podemos encontrar modelos de atuação que possam corresponder a estes grandes desafios, e nos quais imagino que a bula dos medicamentos, que a informação na área da saúde, a própria Agência Europeia do Medicamento, a utilização destas realidades, em que medida é que isto nos poderá também ajudar a encontrar uma sadia utilização, não só terapêutica. Acho que concordas comigo que não pode apenas termos a ilusão de que os medicamentos e as novas técnicas cirúrgicas vão ser só, os implantes vão ser só para questões associadas a doenças neurodegenerativas, por exemplo, mas como é que nós podemos encontrar este equilíbrio da utilização destes dois elementos, o terapêutico e da potenciação. Eu antes de mais, é uma questão extremamente complicada, porque aquilo que eu diria logo à partida é que ainda há muito caminho para andar, nomeadamente para percebermos exatamente as verdadeiras implicações deste tipo, por exemplo, de métodos para a potenciação, e deste tipo de fármacos para a potenciação. Eu há pouco falava de algumas das limitações dos estudos, e de facto seria preciso de facto termos outro tipo de dados científicos para melhor podermos responder a essa questão. Mas eu, antes disso, eu gostaria de voltar um bocadinho atrás e pegar nesta questão da Ritalina, porque obviamente é uma questão central, é um fármaco de facto muito conhecido e que já foi alvo de muita discussão, e que sempre que se fala de neuropotenciação vem outra vez à baila. E para dizer isto, e também penso que é importante, mesmo para quem nos está a ouvir, que de facto a dimensão terapêutica estará assegurada pelos clínicos. Ou seja, obviamente que, e é importante também que as pessoas tenham essa noção, de que, efetivamente, após um bom diagnóstico de uma perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, que obviamente a Ritalina é um fármaco importante no tratamento. Portanto, quando eu há pouco estava a falar de efeitos secundários, e pensando em efeitos secundários, inclusive com o uso repetido, estava a falar quando de facto o contexto não é exatamente esse do contexto terapêutico. Embora também no contexto terapêutico, obviamente, como qualquer fármaco, há pouco eu falava do ibuprofeno, não é livre de efeitos secundários, e portanto também eles são perfeitamente descritos na bula e estão perfeitamente descritos na literatura. Portanto, o que eu queria dizer é que não haja nenhum auditor aí que esteja que tenha o conhecimento de alguém que foi prescrito efetivamente, eventualmente uma criança que foi prescrita a Ritalina, que é para parar, porque isso não faz sentido. E, portanto, é preciso perceber o que é melhorar também para prevenir,
Também é importante, eu penso que é importante essa abordagem que tu fizeste à questão das vacinas. De facto, é um melhorar, é o equipar o sistema imunitário de ferramentas que de outra forma não as teria, para depois, mais à frente, poder efetivamente fazer face. Fazer face a quê? À adversidade, à doença, à infecção. Ou seja, claramente aí estamos numa perspectiva de prevenção e, portanto, numa perspectiva de prevenir, manter um bem-estar. Não apenas numa questão meramente de melhoramento. Portanto, eu penso que isso é fundamental, de facto, limitarmos claramente estas questões. Assim como, por exemplo, há pouco eu falava do modafinil para a narcolepsia, pois obviamente que é um fármaco extremamente importante para essa condição onde, de facto, há um déficit de neurotransmissores, nomeadamente da norepinefrina e da dopamina, portanto, obviamente que é um fármaco fundamental. E, portanto, eu acho que neste momento, em primeiro lugar, é confiar naquilo que, obviamente, é o juízo clínico e aquilo que é a abordagem terapêutica, ok? Pronto. Relativamente à questão do melhoramento por si, a utilização destas, por exemplo, destas drogas na questão do melhoramento, terá que ser sempre com a melhor evidência possível. E eu atrevo-me a dizer de uma forma relativamente generalizada que essa evidência não é propriamente clara. Exatamente aquilo que eu dizia há pouco. Há um estudo que diz que melhora a memória de trabalho, apresento logo um a seguir que mostra que não há efeitos. Portanto, porquê? Por causa destas questões e destas limitações. Não é destas limitações, os próprios estudos, quer dizer, podem parecer muito similares, mas não são, e depois não são continuados, e depois há uma série de variáveis que não são controladas, depois há, de facto, uma variabilidade individual que também é difícil de controlar, quer dizer, estamos a falar, quer dizer, o estudo que eu há pouco eu falava do genótipo, que é de uma enzima, da COMT, quer dizer, é uma alteração ligeira no gene que codifica aquela enzima. E, portanto, isto leva a que, no fundo, seja neste momento muito difícil advogar plenamente para estes efeitos de neuropotenciação sem qualquer tipo de reserva. Aliás, ainda há pouco tempo um indivíduo muito conhecido da neurociência vinha dizer isto: o melhor é fazerem exercício físico, o melhor é lerem, terem uma atividade cognitiva, porque de facto não há melhor neuropotenciador do que a educação e o exercício físico. Portanto, se temos que advogar aqui alguma coisa em favor da neuropotenciação, é claramente isso, e relativamente a isso há ciência que prova que é evidência de facto de que esse tipo de comportamentos são extremamente importantes para o desenvolvimento e o melhoramento das nossas capacidades neuronais e nomeadamente das nossas capacidades cognitivas. E, portanto, é muito difícil responder essa questão. Mas eu, se calhar, levanto aqui outras questões e outras reflexões, e até do ponto de vista ético. Por exemplo, esta questão do modafinil, do tal fármaco que é utilizado na narcolepsia. Há algo que, de facto, os estudos vêm mostrando, que é um fármaco que parece, de facto, aumentar o nível de alerta dos indivíduos. Capacidade de se manterem atentos, principalmente em indivíduos que já estão num estado de funcionamento que se poderia dizer, enfim, classificá-los de cansados. Há estudos feitos, por exemplo, com controladores de tráfego aéreo, com este fármaco, em que mostra que ao fim de não sei quantas horas de trabalho, em que realmente a capacidade atencional, temos recursos limitados. Temos recursos limitados na nossa capacidade atencional. E aqui, de facto, nesta profissão não se pode brincar. E, portanto, estes estudos foram feitos neste sentido de perceber se esta droga poderia, de facto, obter aqui algum melhoramento. Percebeu-se que, sim, se calhar nos indivíduos que, de facto, estão em fim de linha, que já estão no nível de cansaço, é possível, de facto, aumentar o nível de alerta à capacidade atencional destes indivíduos. Isto é fantástico. Afinal, há aqui um efeito neuropotenciador. Agora, a minha pergunta é, isto do ponto de vista laboral, levanta aqui um problema tremendo, porque a pressão laboral vai ser tremenda. Se calhar, então,
é mais fácil darmos ao funcionário um fármaco para ele se aguentar mais meia hora e aumentarmos o turno e diminuirmos assim o número de pessoas que aqui temos, do que eventualmente dar condições ao indivíduo para funcionar. Minha pergunta é, ao fim e ao cabo, quando é que isto termina? Quando é que isto termina? Mesmo que este efeito seja ligeiro e já seja um efeito sobre um cansaço, sobre a sobrecarga daquele trabalhador, não é? Quando é que isto termina? Isto também é uma questão importante e que deve ser também considerada. No aspecto laboral, certo, e se pensarmos outra vez no aspecto académico, quando é que isto termina? Não é? Porque, se no fundo se então andamos todos, por exemplo, com doping, não é, a palavra não é bonita porque não é bem isso, mas se andamos todos a tomar a pastilhinha para termos mais um bocadinho, quando é que isto termina? Ou seja, quando é que nós percebemos que, de facto, estamos a criar expectativas e estamos a criar pressões, quando, na verdade, o objetivo primário para isto, qual foi? Foi, eventualmente, não ter pressão, ou libertar um pouco da pressão. Lembro aquela questão do sofrimento. Ou seja, no fundo, nós andamos aqui a pensar que estamos a subir uma escadaria e estamos sempre no mesmo sentido, ascendente, mas, no fundo, estamos a criar... Não é uma escadaria, é um círculo, não é? E, portanto, estamos a fazer aqui um ciclo que me parece, de alguma forma, parece-me eticamente questionável e que, de facto, também devemos refletir nele. Não sei se isto não levanta aqui outras... Uma das implicações mais difíceis de enquadrar é esta dimensão da justiça, o princípio da justiça, de percebermos como é que nós podemos, no mundo laboral, no mundo académico, como estavas a dizer, percebermos estas realidades. Ou seja, se encontrarmos um fármaco ou um chip que, implantado da forma até menos invasiva possível, seja capaz de aumentar a minha concentração, a minha disponibilidade, é evidente que isso vai ter implicações nos custos do trabalho, na própria dimensão do trabalho. E que não tem apenas uma dimensão económica, mas tem consequências naquilo que é o âmago da neuropotenciação, que é a ativação do bem-estar, ou seja, do melhoramento. E nós, com esta ideia, com aquilo que era o objetivo de um melhoramento das próprias condições, para a pessoa trabalhar com mais gosto, para ter capacidade para estudar mais e que terá como consequência, talvez, evitar a fraude, a cópia, todos esses métodos menos legítimos que os alunos têm para obter resultados, que pode ser, se eu tenho capacidade de ficar mais tempo a estudar, naturalmente eu vou reter essa informação e não vou ter que recorrer a copiar ou a encontrar outras formas de fraude. E, portanto, isto tem como ideia mais idílica um bem-estar da sociedade. Mas, na verdade, aquilo que estavas a dizer tem toda a razão. Esta ideia de que, afinal de contas, nós não estamos a construir a tal sociedade de bem-estar porque esses patamares, essas falsas promessas que nos apontam e que muitas vezes, como também dizíamos, os resultados não são tão evidentes, são mais muito de sugestão, muitas vezes, que pode acontecer também enquanto realidade, que nos traz consequências para a própria dimensão do futuro do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, há um aspecto que me parece também importante nesta utilização sem fins terapêuticos de recursos que são destinados para a terapêutica, aquilo que é uma nova dimensão da indústria farmacêutica, que é já uma clara objetividade da preparação de certos fármacos, já não com efeitos terapêuticos, mas precisamente com efeitos de melhoramento. E no caso da neurocirurgia é muito nítido esta realidade de percebermos também a utilização da construção de certos chips ou de certos implantes que possam melhorar com o mesmo objetivo que tem, basicamente,
melhorar a audição, melhorar a nossa visão, e alguém que nos pergunta se nós temos essas capacidades de dos óculos noturnos, por exemplo, de visão noturna, tão úteis no contexto da guerra e que podem ser úteis também na sociedade, porque não também termos um implante neuronal que também ele vai melhorar estas minhas competências, estando eu em bem-estar de saúde. E, portanto, os desafios são extraordinários, aquilo que são esta nova dimensão, mas que, no fundo, que é preciso identificar, acho que é o mais importante, identificar estes desafios, não estes problemas éticos, porque não gosto de lhe chamar problemas, estes desafios éticos, para que aqueles que têm nas várias áreas de atuação, desde a área da formação, desde a área da investigação, desde a área da regulamentação na área dos fármacos e na área da saúde, todos estejamos alinhados com esta dimensão e perceber esta ideia central com a qual eu gostava de terminar a minha intervenção, que é esta ideia, a ideia de que sei que posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Esta ideia é uma ideia-chave na investigação e na área da ética, de perceber que as minhas potencialidades, no facto de poder fazer, não implica que eu tenha que fazer e que eu vá fazer neste contexto. Acho que é a lição que nós quase podíamos tirar desta... Sim. Eu acho que há aí uma ideia central que é extremamente importante e acho que, no fundo, terá passado, que é esta, o identificar. Identificarmos, de facto, estes desafios é fundamental. Identificarmos as necessidades de intervenção, de investigação, de melhoramento do próprio sistema de educação para a saúde, é de facto fundamental, porque realmente avizinham-se tempos muito desafiantes. Esta questão que tu levantas dos implantes cerebrais é de facto uma ideia tremenda, não é? Quer dizer, de facto, do ponto de vista, tudo nasce da terapêutica, tudo nasce da intervenção, mas claro que facilmente se percebe aqui a possibilidade de se obterem ganhos, eventualmente a partir desse know-how. Agora, há uma questão de facto que isto é central e também gostaria que se percebesse e que ficasse claramente esclarecida, e devidamente esclarecida, que é assim: eu posso estar à procura de um melhoramento de uma determinada função ou de um determinado conjunto de funções. E eu, para isso, posso recorrer a esta ou aquela droga, nesse intuito, ou a este ou àquele comportamento, não é? Ou a esta ou àquela técnica não farmacológica. Mas a verdade é esta, é que sempre que se intervém numa determinada região, numa determinada área, estou a pensar, por exemplo, através da estimulação magnética transcraniana, que é outra técnica que anda muito em voga para o tratamento, por exemplo, da depressão, mas que também é utilizada nesta perspectiva do melhoramento, ou de uma que ainda é mais engraçada neste sentido, porque é muito económica, que é da corrente elétrica direta, que é basicamente algo que tu podes comprar as peças e tu próprio montar um equipamento com uma determinada voltagem, fazendo estimulação elétrica direta para cerebral, que também tem sido utilizada e está a ser utilizada muito nesta perspectiva de melhoramento. Ou seja, eu posso de facto apontar para uma determinada área, posso apontar para um determinado neurotransmissor, porque é muito nesta base que estas intervenções funcionam, mas um circuito cerebral nunca está propriamente isolado nem ligado a outros circuitos que estão ligados a outras funções. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que, teoricamente, por mais purista que eu fosse, se este fármaco só fosse a intervir nesta área cerebral, neste núcleo aqui da profundeza dos hemisférios cerebrais, eu nunca iria obter só um resultado, seja ele positivo, seja, por exemplo, um efeito secundário, numa função.
por mais cirúrgico, mesmo os métodos cirúrgicos, esses de implantação, conseguem ser tão limpos e dirigidos apenas a uma função. Porquê? Porque não é essa a natureza da organização cerebral. Os sistemas são partilhados e há pontos comuns ligados a uma e a outras funções. E, portanto, é muito difícil obter este melhoramento apenas ou apontar apenas para a memória. Não, porque eu, ao intervir numa região que tenha a ver com memória, estou a intervir também numa região que tem a ver com outro tipo de funções e, por exemplo, com funções ligadas, por exemplo, ao humor e à regulação do humor. Aqui, obviamente, entramos aqui, ou melhor, abrimos aqui uma caixa de Pandora, não é? E, portanto, com mais implicações. Claro que quando falamos em melhoramento, pensamos muito nesta perspectiva de cognição, mas também temos aqui um outro patamar do melhoramento, que também é muito curiosa, que é o melhoramento do humor, o melhoramento das minhas competências sociais, o melhoramento da minha capacidade de estar bem com as pessoas. E isto é outra dimensão que não tem sido tanto falada, mas que também temos que falar e que também temos que identificar muito nessa perspectiva, que é o uso, por exemplo, de fármacos antidepressivos para quem não tem depressão e que, portanto, para melhorar o humor, ou teoricamente para melhorar o humor, é o uso, por exemplo, agora está muito em voga, isto é tudo importado dos Estados Unidos em termos de modas, não é? Mas o uso de uma hormona que é a ocitocina, para melhorar as minhas competências sociais e, portanto, para me tornar uma pessoa mais extrovertida, mais próxima das outras. Enfim, há toda uma série de desafios que estão continuamente a aparecer e que, concordo plenamente contigo, têm que ser, em primeiro lugar, identificados para serem discutidos, para serem trazidos à praça pública, para que possamos, de facto, também fazer uma melhor educação para a saúde. Professor, peço desculpa, se calhar um bocadinho nessa linha agora daquilo que estava a falar, tenho aqui uma questão do nosso auditório, da Margarida Isabel, que diz: para que serve a ketamina ou cetamina, que pelos vistos anda a ser muito utilizada em festas, e que este fármaco foi utilizado num experimento de tratamento da depressão refratária. Ela pergunta aqui se alguém sabe qual é a diferença e porque é que está a ser então utilizada. Está a ser utilizada com efeitos recreativos, É basicamente um bloqueador de receptores NMDA de glutamato, é para ali, para aquela câmara, bloqueadores de receptores de glutamato, ou melhor, potencia os efeitos glutaminérgicos, dando eventualmente uma grande sensação e que obviamente é o uso, e não é de melhoramento, é mesmo um uso recreativo. Não será essa a propriedade, com certeza, que procuram, mas antes de recreativo. É uma droga extremamente perigosa, e que, portanto, e mais do que ser identificado, isso tem que ser, de facto, quase que denunciado. Eu agora... Quase não, tem que ser denunciado. O auditório também a colocar outras questões, enquanto vocês, se calhar, iam continuando a conversa, temos mais 5 minutos. Muito bem. Pronto, esta questão do humor também parece uma questão muito importante, porque, no fim e ao cabo, quer dizer, quando nós vamos à raiz disto, e à raiz do melhoramento cognitivo, no fundo está lá isso, as inseguranças. Tem muito a ver também com isto, com a insegurança, com de facto com dificuldades em lidar com o próprio sofrimento e esta indefinição que muitas das vezes acontece em alguns contextos, como, por exemplo, o contexto escolar, o contexto académico. E está muito relacionado com essa ideia, esse conhecimento que se vai tendo cada vez mais de receptores que estão associados ao bem-estar, ao humor, à oxitocina, esta ideia de felicidade, de expansão até das próprias competências de sociabilidade, e que precisamente esse estudo e esse conhecimento desses neurotransmissores também tem levado à sua vulgarização da sua utilização. Estavas a falar há bocado, ouvia falar de algumas experiências de algumas lojas de
comércio nos Estados Unidos que libertam um conjunto de fragrâncias com essas capacidades associadas à produção de oxitocina, e que elas também, para que as pessoas se sintam melhor e que nós percebemos bem esse elemento através da música, através de outras formas de estimulação neuronal que, não sendo tão invasivas, também têm estes efeitos. E cada vez mais nós percebemos que esta utilização desses elementos é usado fora do ambiente terapêutico e fora daquilo que é o contexto mais comum. Acho que provocar emoções. E aí também essa questão da ketamina também levanta aqui outra questão que é muito importante, não é? É que há estudos que apontam isto também, o uso de drogas recreativas com estes neuropotenciadores que nós tivemos para aqui a falar, que criam interações farmacológicas ainda difíceis de entender. Porquê? Porque muitas delas não aparecem sequer na realidade clínica, na realidade das terapias. E, portanto, obviamente, levanta ainda mais problemas na hora de se interpretar bem aquilo que serão as consequências destes fármacos. Temos aqui também a Catarina Ribeiro, que perguntar se aconselha as terapias humanizadas como complemento à terapêutica farmacológica. Perguntamos à Catarina se nos coloca... É assim, Catarina, desculpe, eu não a humanização é sempre fundamental, Eventualmente estará a falar de depressão, eventualmente isso, sendo por aí, eu vou tirar assim um bocadinho ao ar. Em depressões, já respondi. Em depressões, pronto, bingo. Nós já falamos disto, penso que foi no primeiro programa, que obviamente, e os estudos demonstram isto, que de facto há indicações claras para aquilo que é a psicofarmacologia e naturalmente que os aspectos ligados ao acompanhamento psicológico, ao uso da psicoterapia são fundamentais. Aliás, a literatura, e nós há pouco falávamos de evidências científicas, demonstram claramente isto, que a eficácia é muito superior quando, de facto, a psicoterapia, por exemplo, é acoplada à intervenção farmacológica em determinados tipos de depressão, que em outros tipos de depressão, por exemplo, mais ligeira, por vezes até os efeitos dos antidepressivos não são assim tão clinicamente tão significativos quanto isso. Houve uma discussão que há uns anos atrás, por causa de uma meta-análise sobre essa circunstância, em que se via que, de facto, a psicoterapia é uma ferramenta poderosíssima no tratamento, na intervenção da depressão. E na questão da hiperatividade, déficit de atenção, certo, também, claro. Sim. Vamos lá ver uma coisa. Aqui isto entronca com aquilo que estávamos a falar há pouco. O primeiro passo é um bom diagnóstico. E um diagnóstico bem feito tem diretrizes, está devidamente estabelecido por guidelines internacionais e, portanto, nesse contexto, obviamente, que a terapêutica farmacológica é importante, assim como a intervenção psicológica e comportamental, obviamente. Aliás, faz parte dessas mesmas guidelines internacionais em termos de intervenção. Ou seja, não é propriamente muito produtivo apenas que a criança esteja com a terapêutica farmacológica, porque obviamente que é preciso fazer aqui uma adequação, mesmo em termos educacionais, em termos daquilo que acontece, por exemplo, em sala de aula, e obviamente isto é fundamental o trabalho. Eu não resisto de completar um bocadinho, acrescentar um bocadinho o que estavas a dizer e comentar isto com a Catarina, que é esta ideia de que o grande problema que nós encontramos na área da bioética e da intervenção ética na área da saúde é precisamente esta distinção que se foi fazendo entre uma intervenção que a Catarina chamava humanista e de técnicas mais humanistas e a dimensão mais terapêutica das duas realidades.
Ora, eu acredito que seja precisamente a solução que nós podemos encontrar nesta utilização, neste contexto de atingir uma potenciação, um neuroenhancement da própria condição humana, se faz através da junção destas duas realidades. A ideia feliz do médico humanista e da intervenção humanista não é um médico que apenas estudou humanidades, naquela velha expressão do médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe, mas num outro contexto muito mais profundo, que é de adequar aquilo que estavas a dizer, de adequar a intervenção mais farmacológica, a intervenção terapêutica, percebê-la dentro deste contexto dos outros elementos. E é fantástico nós observarmos que há uma desinformação, digamos assim, nesta perspectiva terapêutica, em que dificilmente um psicólogo clínico, um psiquiatra, pode ter uma intervenção apenas estritamente farmacológica, sem a outra dimensão mais comportamental de utilização de outras técnicas. Mas e nós temos consciência, imagino que da tua experiência também tenhas esta ideia de que não há apenas uma intervenção farmacológica prescritiva de uma medicação sem uma outra intervenção mais nas outras áreas. Mas, na verdade, aquilo que a sociedade mais evidencia é quando a criança ou a família leva uma criança ao psicólogo, ao pediatra, e é-lhe prescrita a Ritalina, no caso dessa medicação, aquilo que os pais anunciam aos familiares, à escola, a primeira coisa que fazem no dia seguinte, ir à escola, é dizer que ele começou a fazer Ritalina. E esqueceram-se muitas vezes de dizer das outras técnicas terapêuticas, muitas vezes comportamentais, que o médico também está a fazer o acompanhamento psicológico da criança, e que isso não é tão evidenciado. O que fica mais evidenciado é esta intervenção mais farmacológica, ou seja, de dizer que ele que está a fazer Ritalina. Ora, eu acredito que a maior parte dos profissionais de saúde façam esta prescrição da Ritalina associada a outras técnicas comportamentais e outras técnicas complementares também para o fazer. Assim se espera, lá está. Há aqui uma perspectiva integrada e quando é feito um diagnóstico dessa forma integrada, também a perspectiva de intervenção é essa, ou seja, é uma perspectiva de integração. Agora, aquilo que relatas por acaso é curioso, porque é aquilo que muitas das vezes por fora se vê, que é muito mais fácil dizer, não, está descoberto o problema, que é uma área cerebral, já está aqui a cura, que é este fármaco. Okay? E, portanto, isso resolve. É muito mais simples, é muito mais cómodo, no sentido em que também reduz também o sofrimento. Porque eu atribuo muito mais facilmente a causa e a resolução a algo e que, portanto, é mais imediato e que fica ali resolvido. No fundo, estamos a falar da perspectiva de tratamento, mas eu acho que, no fundo, nós podíamos transportar isto também um bocadinho para esta deste neuroenhancement, em que, de facto, há aqui um fundo que é muito parecido nesse aspecto. Senhores professores, estamos no limite do nosso tempo, de momento não tenho aqui mais nenhuma questão, não sei se querem alguma consideração final muito rápida para terminarmos. Eu só agradecer ao Bruno por me estar aqui a dar-nos estas indicações, e acho que é isto que torna fascinante estas conversas. Portanto, vais-me obrigar a agradecer-te a ti, pronto, obrigado, porque de facto criaste aqui um nível de discussão que foi bastante intenso. O que eu espero, de facto, é que esta mensagem do identificar, o alertar, é de facto muito importante, e penso que essa terá passado, e acho que, no fundo, é algo importante que resulta desta nossa conversa.
Bem, e para encerrarmos com chave de ouro, como não podia deixar de ser, entrou uma questão que pode ser Ora bem. interessante, e vamos a ela então, do António Barbosa. Mindfulness Cognitive Behavior Therapy será mais indicada para pensamentos ruminativos, distorcidos, que acompanham um quadro depressivo, sem psicofármacos associados? Se não, qual é o mais indicado? Bom, isso, vamos lá ver, isso é uma questão de facto muito complexa. Porquê? Porque procura uma resposta muito cirúrgica, ou seja, porque está especialmente dirigida para um aspecto que é são os pensamentos ruminativos, não é? Não foi isso que foi referido. É importante de facto a intervenção psicoterapêutica. Eu lembro-me que aqui há uns anos atrás nós recebemos aqui na CESP, já não me lembro exatamente o nome do senhor, mas era um psicoterapeuta americano muito conhecido na altura, e que ele basicamente vinha apresentar um estudo em que comparava a intervenção, diferentes abordagens psicoterapêuticas para uma determinada perturbação, que era a mesma, penso que também estamos a falar de um quadro depressivo, e basicamente o estudo desenvolvido pelo senhor chegou à conclusão do quê? Que não era tanto o modelo psicoterapêutico utilizado, mas o estilo do psicoterapeuta, que influenciava, de facto, naquilo que seriam os resultados. Não tenho capacidade para... Como é que se chama o nosso auditor? Barbosa, não é? É o António Barbosa. António Barbosa. António Barbosa. Não tenho, António, peço imensa desculpa, não tenho a capacidade para lhe poder ser tão cirúrgico na resposta quanto a sua pergunta o requer. Agora, o mindfulness, lá está, por acaso pega aí numa coisa engraçada, porque o mindfulness também é uma técnica, de facto, muito utilizada nesta perspectiva de enhancement. Não só por uma perspectiva de redução das determinadas respostas emocionais e, portanto, de haver aqui um melhoramento na adaptação, por exemplo, emocional, que nós há pouco falávamos com a história dos psicofármacos, mas também para a obtenção de ganhos cognitivos, e, portanto, lá está, também uma estratégia, uma técnica não farmacológica utilizada na perspectiva de neuroenhancement. Quanto à indicação especificamente para pensamentos ruminantes, não sou capaz de lhe responder se sim, se tem uma grande indicação ou não tem grande indicação. A verdade é que também nem todas as pessoas têm indicação para mindfulness, não? Há pessoas que de facto até é contraproducente, e isso também, portanto, faz variar um pouco aquilo que são as características do indivíduo. Isso também é importante. Bom, e como vocês já fizeram há pouco as vossas diligências finais para este seminário, segundo e parafraseando aqui o nosso auditório, foi uma excelente conversa, muito bons ensinamentos, muito obrigado ao professor Jácomo e ao professor Bruno Peixoto. Muito obrigada a todos também que nos acompanharam hoje. Marcamos encontro para o próximo dia 5 de maio, para o nosso penúltimo seminário deste primeiro ciclo, onde os professores Bruno Peixoto e António Jácomo vão falar sobre o que é o reducionismo neurobiológico, o papel do eu sináptico. Eu aproveito também para agradecer aos meus colegas de equipa que tornam sempre possível a produção e realização destes seminários, o Joel Ribeiro na imagem e ao Igor Almeida na produção, realização e edição de vídeo. Os seminários anteriores podem ser vistos ou revistos, como preferirem, em CESP TV, no canal YouTube da CESPO, e podem ser ouvidos em CESPO Podcast, disponíveis também no Spotify. Desejo-vos a todos um resto de um dia feliz, fiquem bem e até dia 5. Até dia 5.